Muito bem-vindo à nossa aula 80 e alguma coisa. Ai, me ajuda em 83. Acho que é 83. Deixa eu ver na relação. Ah, bom, a aula de hoje eu entendo que é algo que eu estava revendo uma aula essa semana e a gente passou bem rapidinho sobre isso lá nos primeiros dias, que é a aula de TCC para gerenciamento de tempo. Se eu não me engano, é a aula, posso abrir aqui, gerenciamento de tempo, a aula 15, tá? Lá do módulo de introdução. Tava conversando esses dias sobre a possibilidade de nós refazermos, né, toda a parte introdutória. Eu entendo que as 20 primeiras aulas ali, o essencial da terapia cognitivo-comportamental, é o fundamental. As outras aulas, elas são complementos dessas aulas principais. Lá, tipo, na aula 2 que a gente viu o modelo cognitivo, na avaliação TCC, deixa eu até aqui compartilhar para você ter uma noção. É, tarará, compartilhar a tela aqui com você. Por que que eu acho importante compartilhar? Compartilhar o desktop todo, tá bom? Vou fazer aqui o. Vou entrar lá na nossa área de membros. Opa, área de membro, programa de pós-graduação, visualizar. Ok. Aqui, gente, aqui, ó, essencial em TCC, que tem um onboarding, né, as regras e tudo. Mas aqui, fundamentos, onde a gente vê introdução a TCC, o modelo cognitivo, aliança terapêutica. A gente tem uma aula sobre identificação de padrões de pensamento. É, deixa eu só. Aqui. Eu acabo tendo que parar para aprovar quem está entrando. Acho que talvez a gente mude do Zoom, tá? Bom, aula 3, avaliação do TCC, formulação de caso, compreensão de queixas. Aula 5, definindo estratégias de intervenção. Então, como decidir. Isso foi o primeiro módulo. No segundo módulo, a gente tem técnicas cognitivas. Então, reestruturação cognitiva, desafiando pensamentos funcionais, técnicas comportamentais de exposição gradual, estratégias de regulação emocional, desenvolvimento de habilidades sociais, assertividade, técnicas de solução de problemas, identificando, né, ali os obstáculos. A gente vai aqui para o módulo 3, né? TCC para ansiedade e transtornos do humor, TCC a 12 também, a 13, TCC transtornos de personalidade, aula 14, técnicas de mindfulness e aceitação, aula 15, técnicas de estresse e gerenciamento do tempo. Então, eu entendo a aula de hoje como uma continuação ou uma exploração justamente dessa aula 15. Mas, assim, só para variar, eu realmente, quem está chegando agora, gente, primeira coisa que a gente precisa é, de fato, dar uma batida. Tem o módulo 4 que ele está escondidinho, tá? Aqui, ó, crenças centrais. é, Técnicas de melhoria de relacionamento, comunicação efetiva, aqui as revisões bibliográficas, aqui um estudo de caso que a gente fez, etc. Então, quem está chegando agora, esse essencial em terapia cognitivo-comportamental, ele é o primeiro módulo da nossa pós-graduação, tá? E a aula de hoje é uma continuação justamente dessa aula 15. E hoje eu queria falar com você com todo o carinho do mundo, todo o respeito que eu tenho aqui por cada pessoa que está aqui já toda quinta-feira, é, já até algum tempo. Nós vamos falar sobre o que tem. Às vezes eu entro em contato, né, com quem está lá no grupo. E aí, por que que você está vindo? Ah, Sérgio, eu não tenho tempo. O horário de quinta-feira às 8 é difícil para mim. E aí, lembro, não sei se vocês lembram, recentemente eu fiz até um experimento de jogar para a noite e tudo. Eu percebi que veio realmente um pessoal diferente e tudo. Porém, eu não sei se vocês perceberam que a questão do tempo, ela.
está muito relacionada ao gerenciamento de estresse. E aí o que acontece? Todos nós, quando a pessoa diz eu não tenho tempo, na verdade, o que que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela não conseguiu priorizar determinada coisa. E aí, na verdade, o que ela está dizendo é: olha, eu dei prioridade para outras coisas para além disso que você está sugerindo. Porém, na nossa cultura, que é a cultura, né, brasileira, é muito difícil a gente ser mais sério e sincero nesse sentido. Por quê? Né, eu tenho até um primo, já comentei aqui, que ele faz aquela ele fez um curso nos Estados Unidos sobre como lidar com brasileiros. Esse primo é casado com a minha prima, na verdade, ele é americano. E uma das coisas que ele aprendeu lá, nessas técnicas de como lidar com brasileiros, é de que algumas coisas não pode falar diretamente para um brasileiro. Por exemplo, é, para você se despedir, você você precisa esperar um tempo. Você fala assim, você está numa festa, você precisa dizer, olha, eu vou embora. Depois de um tempo, você vai dizer novamente, ah, então eu estou indo. E aí o brasileiro vai dizer, não, fica um pouco mais. E aí você fica mais ali uns 2, 3, 5 minutos. Depois você despede. Porque essa cultura, a cultura da informalidade, né? Nós somos todo faz muito parte, né, das nossas características, mas ao mesmo tempo fala muito sobre a forma com que nós lidamos. E isso vai desembocar, eu tenho usado essa palavra, tenho gostado, desembocar é ótimo. Algumas palavras antigas que quase a gente não está usando, eu estou tentando resgatar, e é interessante para essa flexibilização do vocabulário. E esse jeitão brasileiro, né, por assim dizer, ele vai desencadear algumas questões culturais muito relevantes que vão cair no consultório. Por exemplo, quando você recebe um convite escrito, festa de aniversário às 15 horas, isso é cultural brasileiro, né? Às 15 horas. Que horas você vai para essa festa? Raramente você vai às 15 horas. Então, o que que o convite está dizendo? Que, olha, a gente marcou para as 15, provavelmente a gente comece às 16, mas você pode chegar às 17, porque o parabéns vai ser às 18. Essa flexibilidade do tempo, ela está muito enraizada na nossa cultura, e a gente vê isso nos nossos compromissos sociais. Eu sou, e aí, Sérgio, o que isso tem a ver, né? Porque a arte, a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, e tudo isso, a arte e a vida vai cair no consultório. E aí essa pessoa chega lá, provavelmente com a queixa de TDAH, porque ela viu na internet que a relação com o tempo, e isso é fato, né? A relação do tempo com o TDAH, a questão do flow, etc e tal, ela é diferente nos casos de TDAH. E ela viu isso em algum lugar. E aí ela falou assim: opa, eu me identifico com isso. E aí, culturalmente, como nós somos um país muito ansioso, na verdade, o país mais ansioso do mundo. E um país que também temos a cultura, que não é uma crítica, tá, gente? É um relato, porque na verdade todas essas relações, né, com a nossa cultura tem muito a ver também com as principais características nossas, tá? Positivas também no mercado de trabalho, a possibilidade, essa flexibilidade. Se você pegar, tem até a questão assim, pontualidade britânica. Né? Já vi pessoas que trabalham em outras, em multinacional, etc e tal, que a principal característica do brasileiro é que ele espera terminar o trabalho para sair. Em muitas outras culturas está ali, você está no meio do trabalho, mas bateu 16h01, minha hora de ir, né? Seja asiático, então assim, e o brasileiro é muito benquisto porque ele prioriza muitas vezes, não tem essa questão, ele tá lá fazendo um trabalho, opa, deu o horário aqui, mas espera aí, só vou terminar aqui.
Então, veja, essa mesma característica nossa, ela também é muito bem vista em outros contextos. E o que que a gente vai trazer aqui, isso na clínica? Quando isso se torna uma relação disfuncional e quando isso se torna algo que vai prejudicando o funcionamento da pessoa ou gerando algum nível de dor, que são aqueles dois critérios do DSM, né? Funcionamento e sofrimento clinicamente significativo. Então a gente vai olhar para essas duas coisas. Mas o que que eu queria trazer aqui, ampliando aquela aula, a aula nossa de gerenciamento, técnicas de gerenciamento do tempo. Eu lembro que naquela aula eu apresentei um questionário que na época eu usava muito mais, que é o ADT, né, que é um inventário de gerenciamento do tempo, que é um questionário de quase 100 perguntas, né, que vai trazer então a característica, um perfil comportamental de como a pessoa gerencia o tempo. O que que eu percebi com o uso do ADT nesse tempo que eu usei? Usei muito mais durante um tempo. Hoje eu quase não tenho usado. Por que que eu não tenho usado? Porque o perfil comportamental, você vê, a técnica está aí. É importante a gente usar, né? Tá ali no bolso. Se precisar usar, a gente usa. Mas eu percebi que o perfil comportamental que tem trazido já para a nossa geração e uma coisa herdada para as gerações novas, que está chegando então um negócio muito interessante que eu estou chamando de síndrome da pressa. Eu até separei o violão que esses dias me provocaram aqui, porque eu estava cantando, porque eu ia muito cantar a música do Lenine, mas aí tem uma corda lá que não tá legal, o som, e é uma música que eu gosto muito, queria muito recomendar para vocês que, que tem acontecido no consultório, e aí eu também trouxe aqui, quer ver? Ó, só de propósito eu vou compartilhar. Eu não vou cantar, mas eu vou compartilhar, tá bom? Veja só, vocês, espero que vocês conheçam essa música, eu acho que vocês conhecem. Então tá aqui, opa, tá aqui. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, eu vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo, o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem é que quer saber? A vida é tão rara mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida não para. A vida não para, não. Ah, gente. Essa música, esse poeta, né, precisava ganhar um Oscar, mas um Oscar americano. Então eu ia tocar essa música, tá? Que me provocaram esse dia. Vai, canta, Sérgio. Mas tem uma corda lá no violão que não tá muito batendo bem. Eu falei assim, outro dia eu toco. Tomara que colhe essa desculpa. E aí, gente, a ideia da pressa. Existe algo cultural sendo estabelecido e que está caindo no nosso consultório, que é a ideia da pressa. E qual que é o problema da pressa? A gente chama de pressa, mas na verdade a gente está lidando com um problema de estresse, de ansiedade. A pressa está gerando estresse, ansiedade, ou é fruto do estresse, ansiedade. Essa pressa, ela gera dificuldade de concentração, né? A urgência, ela vai prejudicar a capacidade de se concentrar. Essa pressa está gerando exaustão mental e uma perda de satisfação. Estou lendo aqui a colinha. E eu vejo isso, tá?
problemas de saúde, né? O estresse crônico associado à pressa pode contribuir com os problemas de saúde, hipertensão, doença cardíaca. Essa pressa está trazendo distúrbios do sono, preocupação constante. Quanta gente deita no travesseiro e os pensamentos estão no outro dia, ou no outro mês, ou no fim do mês, ou no começo do mês, ou no outro ano, ou no futuro, né? Essa pressa também está gerando falta de exercício, porque a gente acaba negligenciando. A primeira coisa que acaba caindo é as questões do cuidado pessoal. E essa pressa está gerando muitas dificuldades relacionais. Muito, gente, muito. Por quê? Esses dias mesmo, com a minha mãe, falei, mãe, por que você está com tanta pressa? Né? Não, não, a gente já se fala, calma, né? Calma. E aí, gente, essa pressa acaba gerando uma falta de empatia, porque na pressa a gente tem, então, tende a trazer os nossos problemas mais para perto, aquela questão da Gestalt, né? Quanto mais eu estou no foco aqui, eu consigo focar menos em questões é, de médio, de longo prazo, questões relacionadas. E aí, gente, os problemas de desempenho. E aí, até entrando já em estudos, né? Estudos ecológicos, né? De delineamento até ecológico, experimental, que colocam então a pessoa para decidir com poucos recursos ou com pouco tempo. Então, dois fenômenos acontecem. É colocado lá no estudo você tem que resolver um problema. E nos dois casos, ou te falta recursos para resolver esse problema, né? O experimento é assim: você tem que fazer, comprar tal coisa. E aí o dinheiro não dá para tal coisa. E aí você precisa então priorizar o que você vai comprar. E o de tempo também, né? Você precisa fazer tal coisa, né? Tem a tarefa do hotel. Gente, eu adoro a tarefa do hotel, é muito interessante. Às vezes é usada até em avaliação neuropsicológica, que, pesquisa aí, o teste do hotel. Gente, é muito legal esse teste, porque é um teste ecológico, você precisa, então, realizar diversas tarefas ao mesmo tempo, é, precisa ligar, atender o hóspede, né, acordar o hóspede em tal minuto, tal, não sei o que lá, que você está gerenciando um hotel ali. É uma tarefa muito bacana. Tem o troco para dar, etc. e tudo. E aí, o que que acontece sempre que os seres humanos são colocados nessas situações de privação ou de escassez de tempo ou de recursos? Existe uma tendência natural, e a gente vai, né, até para o Maslow lá, né, das hierarquias das prioridades, sobre essa ideia de justamente priorizar o mais urgente e negligenciar o que é importante a médio e longo prazo. E é curioso que quando a pessoa chega com essa questão de pressa no consultório, você já percebe que ela vai ter muita dificuldade para agendar a consulta. Olha que interessante. Ela já percebeu, ela já elevou o nível de consciência dela e ela começa a ter dificuldade desde a hora de agendamento de consulta. Porque o horário não dá, e aí, não, porque nesse horário eu estou fazendo tal coisa, nesse horário eu estou fazendo tal coisa, e aí a gente já percebe, fala assim, só o fato da pessoa não conseguir gerenciar ali 50 minutos. Gente, quando era presencial, até que a gente tinha assim a questão do deslocamento, daqui eu vou buscar minha filha, ou daqui eu vou para o trabalho, ou eu volto para casa. Esses arranjos, mas onde uma terapia pode ser feita de dentro do carro, né? Eu paro em algum lugar, eu ligo meu celular e eu faço minha terapia. Ainda assim, esse paciente ele já vai chegar com essa demanda. Ele vai chegar assim, ai, mas e tal horário? E aí você, às vezes, consegue o horário, você fala com a pessoa, remaneja, mas ainda assim, para esse paciente é difícil, porque ele vai ter muita dificuldade de manejar o horário. E aí, então, Sérgio, o que que você está chamando de pressa? Eu estou chamando de pressa essa sensação de urgência excessiva. É algo que culturalmente tem sido disseminado. É muito interessante que é socialmente muito bem aceito na nossa cultura, principalmente. Eu sou ansioso.
É super natural dizer isso. E dizer que você está atarefado, dizer que, nossa, uma correria, é quase que um elogio, é quase que uma coisa bacana de dizer. Bom dia, Marina. É quase que uma coisa. é, é, quando alguém diz assim, nossa, estou muito atarefado, a gente tende a olhar, né? Socialmente a gente tende a olhar com bons olhos, de que, olha, a pessoa então é, tá, né, sobre uma demanda de trabalho. Acontece que isso que antes era um tempo, agora tem se tornado algo cultural. E essa cultura, ela tem se tornado extremamente prejudicial. E por que que, Sérgio, legal, mas e aí o que que a gente vai fazer com isso? A TCC, ela vai ter uma resposta muito interessante, é muito bom de manusear isso em consultório quando a pessoa chega. E quando não chega, cabe a nós, eu vou até me comprometer com isso, criar um pouco mais de conteúdo, trabalhar um pouco mais na conscientização dessa cultura que tem sido implementada, tem sido disseminada, digamos assim. E a TCC, ela vai trabalhar muito bem isso com reestruturação cognitiva. Eu tenho recente alguns casos, por exemplo, que chega-se como burnout. Para quem não sabe, eu trabalho muito com essa questão de carreira. Hoje, assim, 80, 90% dos casos que eu atendo está muito relacionado a estresse no trabalho, motivação para o trabalho, carreira, gerenciamento do tempo, produtividade, essas coisas. Também um pouco de liderança, mais voltado para essa questão de otimização, né? Inclusive para psicólogos, né? Carreira de psicólogos, né? Olha, vamos fazer um plano de carreira, psicólogo, vamos é, profissionais liberais, né? E inclusive psicólogos, empreendedores. Bom, qual que é a grande questão? Quando a gente vai fazer essa reestruturação cognitiva, a gente vai pensar, assim, olha, isso bate muito lá na crença, né? A questão de dar conta, ou a questão a gente vai identificar a crença, né? Se esse dar conta está relacionado a se sentir capaz, né? Uma crença de desvalor, ou se esse não dar conta vai estar relacionado a uma crença de desamor. Que vai ser muito relacionada à questão assim, olha, se eu não der conta, as pessoas não vão gostar de mim. Então, eu preciso atender às expectativas que o meu chefe, ou a minha esposa, ou a minha professora, ou o meu professor. Então, lá na identificação de crença, a gente vai olhar o quanto que isso está ligado a uma crença mais de desamparo, né, de capacidade, foi até comentado aqui, de incapacidade, de potência, né? Olha, eu preciso dar conta, né? E aí, então, se eu não sou capaz, então eu tenho que, né, as estratégias alternativas ali. Agora, isso também pode aparecer com uma crença de desamor, no sentido, olha, eu preciso atender a expectativa da minha esposa de ser o amor que ela tem, a aceitação dela está relacionado a eu ser o provedor da casa. Então, veja, eu chego aqui com uma capacidade, uma necessidade de execução, mas lá no fundo, o motor, a função desse comportamento tá em manter a afeição, o respeito, a admiração, o amor, né, da minha parceira. E aí, gente, aí, né, por exemplo, pode complicar muito sério, porque eu posso entrar em situações, inclusive de dívidas, é, que para manter ali um status, veja, então eu estou muito aqui comprometendo a minha agenda, focando, né? E aí eu sempre vou viver com pressa. E não é difícil disso acontecer, tá? Qualquer pessoa num centro médio, né? Num centro, um centro urbano de médio para grande, em São Paulo, então nem se fala, né? Que é a nossa grande metrópole. Você vai pagar ali uma escola de 3, 5 mil reais, você vai pagar um condomínio ali de 700 a 1.500 reais, você vai pagar muitas vezes um aluguel, que hoje é um aluguel de 3 mil, 4 mil reais, é fácil de achar, você vai.
pagar o beach tênis de R$ 300, a academia de não sei o quê, e aí você vai pagar o seguro do carro, que é mais caro, e aí eu preciso também de um carro. Daqui a pouco, os seus custos fixos estão ultrapassando facilmente 10, 15 mil reais. Conheci até uma pessoa dizendo assim: não, não é muito o que eu quero, eu só queria uma renda passiva. Para quem não sabe, renda passiva é renda livre de trabalho, né? O dinheiro trabalhando para você, investimento, coisa assim. Eu só queria uma renda passiva de uns 15 mil. Uhum. Então, né? Como é que a gente trabalha sendo que 85% da população, né? Então, assim, a gente vai criando uma bolha e a psicologia, ela tá muito, tá, gente? Tem gente que não gosta muito de ouvir isso, gosta de repente, é, é, de repente não entender muito isso. Tem gente que gosta, assim, mas a psicologia, sim, gente, nós somos ainda um serviço muito elitizado, né? Quem chega no consultório para pagar R$ 100 que seja, são R$ 400 no mês, né? R$ 400 no mês, ainda que a psicoterapia represente 10% da renda, nós estamos falando de alguém que ganha R$ 4.000, pelo menos. E R$ 4.000, pelo menos, já é menos do que 20% da população brasileira, né? E aí, então, essa população que está nessa roda, e aí eu gosto de destacar um termo muito utilizado, que é o termo roda dos ratos. O que que é a roda dos ratos? É um termo que foi a primeira vez usado lá em 1929, assim. O que que é a roda dos ratos? Sabe aquele rato, aquela roda que o rato vai girando? O que que acontece? A roda dos ratos, ela foi muito utilizada para criticar a publicidade, mas aqui a gente está usando em outro contexto. A roda do rato tá da pessoa que trabalha, 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 e ela fica tão estressada que assim que ela sai do trabalho, ela precisa de doses para regular então esse estresse. Então, ela sai do trabalho, trabalhou, 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 e ela sai. Eu falo assim, nossa, eu trabalhei muito hoje, hoje eu mereço um rodízio japonês. Então, olha que interessante. Eu vou pegar, então, justamente esse trabalhei, 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 né? Eu criei um nível de estresse e aí eu preciso usufruir do fruto desse estresse para aliviar o estresse que eu criei dentro desse própria roda. E percebe quanto essa roda essa retroalimenta? Ou senão eu descanso na televisão. E aí na televisão, né, tem aquela publicidade dizendo: olha, você precisa tomar Coca-Cola, você precisa. Todo outdoor, toda peça publicitária vai ser para gerar um certo nível de desconforto para que aquela pessoa crie, tome a intenção de, ou descubra, aumente o nível de consciência do quanto que ela precisa daquele serviço ou produto. Essa é a essência básica, né? Desde o sal, né? Tá vendo o case do sal, acho que o sal cisne, né? Um produto tão inelástico e como que com o marketing, você fazendo branding, você consegue aumentar, inclusive, o consumo de sal. E eu acho que é uma área que nós ainda estamos muito caminhando, né? Publicidade dentro da psicologia, o marketing dentro da psicologia, a gente está muito, muito, muito. A gente ainda entende, olha só, a gente está tão para trás, aprendi isso recentemente. A gente está tão para trás em marketing, publicidade, que a gente entende que o nosso concorrente é o coach, né? A gente acha que o concorrente é o outro terapeuta. E quando eu percebi que o nosso concorrente é a Apple, é a Coca-Cola, porque todas essas empresas elas estão vendendo uma necessidade para a pessoa se sentir melhor. Olha só que interessante. E o nosso serviço, ele basicamente traria isso sem a pessoa precisar gastar R$ 10.000 no iPhone. Bom, considerações, fecha assim. O que que tem essa pressa, gente? É, o quanto que com a internet nós conseguimos então fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Acabei de citar a própria terapia, incluindo dentro da rotina, uma coisa assim, fez com que alguns já teóricos estão trazendo que essa distorção na percepção do tempo. Isso ainda é difícil comprovar, né? Mas alguns, assim, mais filósofos estão trazendo muito essa questão. O Harari traz um pouco disso, aquele filósofo coreano da Sociedade do Cansaço, eu esqueço sempre o nome dele.
também fala um pouco disso. É que é coreano também o nome, né, gente? E como que nós vamos trazer isso, esse manejo dessa pressa, essa dificuldade que as pessoas têm tido? Porque essa pressa vai aparecer como suspeita de burnout, essa pressa vai aparecer como dificuldade de agendamento de sessão, essa pressa vai aparecer como queixas de ansiedade, essa pressa vai aparecer com insônia. E aí todas essas questões, né, vai aparecer com sedentarismo, né, já comentei aqui. Todas essas questões, elas podem ser condensadas num nível de questionamento, de pensamento, né, sendo terapia cognitivo comportamental, sobre os pensamentos e convicções, crenças que nós temos a respeito do tempo. Olha que interessante. Quando nós vamos lá e falamos sobre a questão das crenças. Crenças nucleares são convicções, né? São convicções que eu tenho a respeito de mim mesmo, a respeito das pessoas e a respeito do mundo. E o que que é esse mundo? É a respeito de como as coisas funcionam. Essa aí é a crença nuclear básica do Beck. E esse sobre como as coisas funcionam é muito interessante quando a gente vai então questionar, fala assim, vem cá, qual que é as suas convicções a respeito do tempo? Formas com que a gente pode perguntar isso no consultório. Vem cá, como é que você gerencia o seu tempo? Outra coisa que eu faço, eu vou até colocar na área do aluno, a gente tem uma semana, né? Manhã, tarde, noite, né? Aquela questão da pessoa desenhar, né? Escrever, deixar gráfico como é a distribuição do tempo dessa semana. Esses dias eu estava atendendo um executivo e aí é a mesma demanda, né? Nossa, muita coisa. E aí, para você ter noção, era sexta-feira às 18, quer dizer, às 8 não. A gente conseguiu o atendimento sexta-feira às 18, que era o único horário que esse executivo conseguia por conta das demandas, enfim, conseguimos, ok. E eu não atendo, mas beleza, porque eu dou supervisão, né, de sexta à tarde, e aí eu corria lá, e saía da supervisão e vinha para atender executivo. E aí, olha que interessante, a gente trabalhava lá na gestão de agenda, a diferença, uma coisa básica, a diferença entre evento e tarefa. Como a gente vai manejar isso? Desde lá das concepções sobre o tempo, e a questão comportamental é a prática sobre qual a diferença de evento e tarefa. Veja, a nossa aula aqui, 8 horas, é um evento. Para quem faz parte do programa de pós-graduação, essa é uma tarefa. Por quê? E olha que curioso, quem faz parte do programa de essa aula fica gravada, eu posso assistir a hora que quiser, quando quiser. E aí, isso é uma tarefa para fazer. Um evento é quando eu dependo de outras coisas ou outras pessoas. Uma tarefa é algo que eu tenho para executar. Ah, eu tenho que é, fazer o relatório X. Então, aquilo é uma tarefa até tal prazo. Um evento eu tenho uma consulta, né? Eu tenho uma sessão 10 horas, né? Minha agenda, eu estou evitando de marcar às 9 por causa da nossa aula aqui, porque aquilo eu estarei lá, a outra pessoa estará lá, foi agendado e aquilo é um evento. E aí, quando eu entendo a separação disso, eu consigo então distribuir melhor as minhas tarefas e eu consigo, olha só, e eu consigo concentrar mais os meus eventos. Então, quando a gente distribui as tarefas e concentra os eventos, é excepcional. Raramente você vai conseguir falar comigo numa segunda ou numa quarta-feira. Por quê? São dias, já teve quartas, deu consegui, né? Teve quartas de assim, fazer 8, 10. Teve uma quarta aqui, até comentei com vocês, de fazer 14 atendimentos. Mas eu não atendo 14 pessoas por dia todo dia. Qual que é a ideia? Na verdade, a média, eu sempre falo aqui sobre a agenda saudável, né? De 25 pacientes clientes, né? No máximo 30. Lá no nosso plano de carreira tem isso. Que depois de um tempo você quer diminuir, não aumentar a quantidade de pacientes.
Lá na nossa aula de plano de carreira, a gente explica bem certinho isso. Qual que é a ideia aqui? Quando a gente traz, então, a concentração de tarefas e a distribuição, concentração de eventos e a distribuição de tarefas, nós então conseguimos otimizar muito melhor nosso tempo. E aí isso só vai fazer com uma boa perspectiva, uma boa noção, um bom registro de pensamentos, um bom registro de tempos. E aí eu vou te trazer até uma recomendação de leitura, um livro que tem me impactado muito, que é o livro A Única Coisa. E aí eu queria trazer aqui, tem lá o princípio de Pareto, todo mundo conhece, né? A regra 80-20, né? Todo mundo acho que já ouviu falar, e é muito fato isso, né, gente? Hoje eu percebo, assim, a questão por exemplo, as consultas são 20%, 80% de hoje, mas o que eu gosto de fazer mesmo aqui, que é caminhar com vocês, dar aula, hoje é muito do meu trabalho e pouca gente aqui ainda se matriculou na nossa primeira turma da pós-graduação da TCC. Me chama no privado para a gente fazer isso. E aí, hoje eu tenho muito mais trabalho, por exemplo, com a pós-graduação, ixi, regulação no MEC, fazer plano de ensino, contratar os professores, gravar as aulas, fazer publicação, criar o site, veja, um monte de coisa. E atualmente isso é 20% dos rendimentos. E aí, os 80% dos resultados ainda vêm das consultas. Olha só que interessante. Essa é uma regra universal. 20% dos resultados, 80% dos resultados virão, essa regra 80-20, né? Que 80% dos resultados virão de 20%. Então, assim, se você tem uma loja, né? Ou seja, 80% do faturamento vai vir ali de 20% dos produtos que você vende. É muito interessante essa regra aí. A regra de Pareto, o princípio de Pareto, é bem interessante. Mas o que esse livro, a única coisa, traz é a questão da. O livro já diz, né? A única coisa. O poder que nós temos sobre a única coisa. E aqui ele desmistifica algo que tem saído muito, tem tido muito bons resultados em consultório até agora, que é desmistificar e desmitificar, tá? Não é desmistificar no sentido de misterioso, de mito mesmo. Desmitificar, não sei se existe essa palavra, mas o mito da multitarefa. Em algum momento passou-se para nós, talvez por conta dos computadores, hoje todos nós somos, né, utilizadores de tecnologias, do computador que ele faz outras tarefas. Então a gente tem um programa aberto, a gente tem outro programa aberto, a gente tem uma aba aberta, uma outra aba aberta, e de alguma maneira a gente acha que o nosso cérebro funciona desse jeito. Porém, todos os estudos de produtividade já trouxeram de que nós não somos multitarefas. E eu gosto dessas aulas que a gente senta aqui, justamente porque nós estamos vivendo num tempo de vídeos rápidos, tem toda a né, vídeo de 15 minutos. Não é, não é, a gente o nível, o impacto que esses vídeos estão trazendo na saúde mental das pessoas, a gente está vendo no consultório. É insano eu sentar com uma pessoa 20 minutos e falar sobre 40 assuntos. O nosso cérebro ele não foi preparado para isso. E scrollando, a gente tem ali, a cada 20 segundos, um assunto, um estímulo diferente. E aí isso é tão estimulante para o cérebro, tem se falado muito de dopamina, né? Tão estimulante para o cérebro que nós vamos então reduzindo a capacidade de nos estimularmos com atividades mais naturais. Quanto tempo? Tem gente aqui, hoje é nosso encontro 80 e pouco, né? E tem gente que está aqui desde o começo. Tem gente que chegou aqui, tem gente que já está aí, tá? Um abraço aí, quem já está aí, 10ª aula, já que já está caminhando um tempo. Então, de quinta-feira eu vou sentar, isso é um evento, não é uma tarefa. De quinta-feira eu vou reservar um momento para mim, vou ter uma aula, vou ter. Porque ninguém vai priorizar tanto a sua agenda quanto você. Você que vai determinar para as pessoas o quanto a sua agenda é importante ou não. Porque tem se tornado quase que vergonhoso dizer que eu tenho tempo livre. Veja, eu vou terminar a aula aqui 9 horas, eu tenho um tempo livre das 9 às 10.
E hoje dizer que tem um tempo livre é quase que um espanto. Você está afrontando o espírito do tempo e é quase um fantasma, né? Como é que chama lá? Acho que a logoterapia que traz o espírito do tempo, como é que chama? Poltergeist, que é o nome em alemão, que é o espírito do tempo, né? É como se você estivesse afrontando o Poltergeist, que é como se fosse uma entidade, né? O espírito do tempo, no inconsciente coletivo, coisa assim. Mas enfim. E aí, quando nós temos, então, essa ideia da única coisa, nós temos, então, o exemplo que ele usa no livro é o exemplo do dominó. Quando nós empilhamos, tem um youtuber americano que eu acho que é um dos maiores do mundo, o MrBeast. Ele destruiu um galpão. Olha só, gente, vê esse vídeo na internet. Ele destruiu, acho que foi um posto de gasolina, um galpão, um mercado, alguma coisa assim, é, com um dominó. Olha só, eu pego um dominó e derramo ele. Olha essa regra física. Esse outro dominó, se ele for um pouco maior, ele pega e destrói o outro. O outro, ele destrói o outro. Ele destrói o outro. O que que essa regra física está nos dizendo? Que se você foca numa única coisa, nós não fomos feitos para fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E os resultados efetivos, e eu vejo isso, o pessoal que eu sento, né? Isso, vem cá, como é que tá a sua clínica? No que eu posso ajudar? Quando a gente está equilibrando pratos, né? O que que você faz? Olha só, o que que você faz quando não tem paciente? Isso, né? Quando não tem paciente, entenda, você tem que estar trabalhando. Não é hora de ir no mercado, no dentista, nisso. Não, o seu trabalho é ser um psicólogo clínico. Se não tem paciente em um desses horários que você gostaria que tivesse, é porque você não melhorou o seu serviço suficiente para essa pessoa falar de você, as pessoas que passam com você, ou porque você não criou peças publicitárias o suficiente para essa pessoa desejar vir estar com você. Nos dois casos, não era para você estar fazendo outra coisa sem ser estar estudando, se preparando ou divulgando o seu trabalho, entende? É, e aí, sempre que a gente olha assim, qual é o tempo de trabalho? Isso não é flexível, tá? E aí nós vamos trazer isso com os nossos clientes, com os nossos pacientes. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Assim que eu falei isso, eu vi que uma pessoa saiu da sala. Mas é isso, tá, gente? Veja. Nós precisamos desmitificar essa multitarefa. Por quê? Até ontem, e quando eu digo até ontem, até um século, até uma década atrás, a palavra prioridade não existia plural. Quando você vai preencher lá um formulário e lá está escrito assim: qual é a sua ocupação? Ou qual é a sua profissão? Aí você vai escrever lá: eu sou estudante, eu sou psicólogo, eu sou professor. O que que eu sou? O que que você é? O que que aquela fala está dizendo? No que você aplica a maior parte do seu tempo e da sua vida, entende? E aí, assim como o dominó, um dominó, ele é capaz de destruir um galpão, um barracão. Na verdade, nesse livro ele faz uma conta até de um dominó que chegaria até a Lua, e não são tantas peças. E aí ele vai trazer um conceito que eu tenho trazido, adotado, incentivado os meus clientes a fazer isso, que é o conceito de blocos de tempo, para que nós separemos, então, blocos de tempo. Porque assim, a gente está no consultório, a gente atende, aí depois a gente faz isso aqui, daqui a pouco a gente tem que fazer um trabalho dessas coisas. Adote blocos de tempo. Na parte da manhã, isso, por exemplo, tem um caso que eu estou atendendo que isso foi revolucionário. A pessoa tinha que cuidar da casa e estava iniciando uma faculdade e também uma empresa. Então, veja, três coisas que, que naturalmente já dão muito trabalho. Então, vamos lá. Parte da manhã, seu CPF. Você vai, então, estudar, você vai sentar, você vai. Parte da manhã você vai preparar tudo mais. Parte da tarde você vai cuidar da sua casa. Você vai lavar sua roupa, você vai lavar, organizar e tal. Blocos ali, de 3, 4 horas, né? Acabou esse bloco, você toma um café da tarde e vamos, então, vestir a camisa de um negócio digital.
né? Então veja só, que era um negócio que ela estava começando. E aí então naqueles blocos, veja, as demandas são totalmente separadas. E aí isso vai refletir na ansiedade, que a gente sabe que a ansiedade é o pensamento fora do tempo. Então se agora eu estou me preocupando nessa aula, eu não estou aqui pensando que do dia 20 vai ter DARF, né, para recolher. Eu não estou pensando sobre, ai, gente, não vai dar tempo, mas eu queria que você pesquisasse também, por exemplo, eu queria passar aqui a matriz SWOT, que é a de priorização, né, das atividades de priorização de tempo. Mas essa ideia aqui, eu vou pular essa parte, tá? Porque tem muito material na internet, uma técnica muito boa que é a matriz SWOT, tá? SWOT. Na matriz SWOT, a gente vai dividir em quatro quadrantes rapidamente, e o que que é prioridade, o que que é importante, tal, o que que eu preciso terceirizar, o que que eu preciso fazer urgentemente, isso pode ajudar a gente a gerenciar o tempo. Uma outra maneira de gerenciamento de tempo que eu propus lá na nossa aula 15 foi o ADT. Só que uma outra aula de gerenciamento de tempo que eu propus na aula 16.2 foi justamente os 5 S's. Eu posso olhar para os S, só que daí já não funciona tanto pro profissional, né? Quando você separar o tempo para cuidar do seu CPF, que é o tempo, o bloco onde eu cuido de mim, esse bloco de autocuidado. Aliás, aula que vem, gente, eu quero falar sobre autoconhecimento, conhecimento e autoconhecimento, né? Como priorizar, se conhecer ou conhecer o outro. Na psicologia, isso às vezes a gente confunde muito. Aí quando a gente separa esses blocos, né, a gente então tem o tempo dedicado para focar naquilo. E a gente precisa então discernir aquilo que é urgente daquilo que é importante. Se a gente não separa o que é urgente e o que é importante, a gente está comprometendo então o nosso gerenciamento de tempo. Então, só aqui eu já deixei ó, os 5 S's para gerenciamento de tempo pessoal, já deixei a matriz SWOT para você pesquisar, já deixei o próprio questionário de tempo, que é o ADT, já falei aqui sobre os blocos de tempo aqui que tem trazido a ideia aqui. E eu quero gastar esses 4 últimos minutos, 5 últimos minutos, para trazer um conceito como hoje já teve música, já teve poesia, já teve mais. Vocês sabem que durante muito tempo eu negligenciei a importância da filosofia. E dos tempos para cá, né? Vocês veem que eu estou citando, às vezes eu falo de Freud, né? Eu estou um pouco mais filosófico nesse sentido. Eu tenho tentado deixar de ser tão pragmático, né? Tão assim, orientado em resultados ou coisa assim. Eu tenho me, me, me aberto um pouco para esses pensamentos e para outros pensamentos. Isso começou lá no estoicismo, passou pelo minimalismo, e aí a gente acabou tendo até aulas sobre esses movimentos filosóficos, as bases filosóficas da própria TCC, porque a TCC em si não tem base filosófica, a gente tem uma aula só sobre isso, né? Porque que o behaviorismo, ele é uma base filosófica, uma possível base filosófica para as ideias da terapia cognitiva. Repito, Ana, os 5 S's, quando eu apresento lá na aula 16, a Ana está pedindo para repetir as notas. Lá na aula 16.1 ou 16.2, eu apresento os 5 S's. Se eu não me engano, está na aula 32 também. Eu também eu trago os 5 S's como um possível gerenciamento pessoal de prioridade na agenda. No sentido assim, se o meu S do social, eu recebo um convite sexta-noite para um happy hour. Eu olho para os S's e eu penso, bom, será que eu preciso? Qual S está mais prejudicado? Qual S eu preciso investir? Será que eu preciso meu S do sono ou meu S do social? Entende? Aí eu olho e falo assim, realmente, eu vou. Então eu aceito o convite, porque o meu S do social, ele tá acima, ele tá precisando de mais cuidado do que o meu S do sono, porque a gente tem esse delay social, né? Eu chamo de fuso, não é fuso horário, ai, como é que chama? Quando você muda de um país para o outro e aí muda o fuso horário, você fica com aquela lead time na cabeça, tem um nome para isso. Ah, ai, nossa, odeio quando faltam as palavras. Mas é isso, não é um delay. Eu vou lembrar daqui a pouco. Não é feedback, Sabe, quando você pega um voo na Europa, chega aqui no Brasil, você chega quase no mesmo horário. E aí isso meio que confunde seu sono, sabe? Tem um nome para isso, e eu chamo.
Eu vou lembrar, tá? E aí os S's pode ajudar. A matriz SWOT, de repente a gente faz uma aula só sobre matriz SWOT aqui. Eu acho que é uma ferramenta interessante da gente dominar, até mesmo para ensinar. E aqui também eu propus o ADT, que é aquele inventário. O ADT, gente, é um inventário da década de 90. Ele seria o último que eu usaria, embora às vezes eu ainda uso por aí, porque eu tenho, né? Mas eu não compraria só para isso. E a única coisa, que são os blocos de tempo. E aí lá, aqui é o Sérgio dizendo a importância da gente separar eventos de tarefas. E aí, continuando a ideia da filosofia, é, de repente vale uma aula também só sobre isso, que até uma pessoa do grupo que me indicou o conceito de slow living. É novo para vocês? Assim, vocês conheceram, já ouviram falar de slow living? O slow living, eu pensei até em falar de mindfulness, né? A gente tem na aula 14 sobre mindfulness, que fala muito sobre o antídoto contra a pressa. Só que eu achei o slow living ele mais abrangente. Olha só, o slow living, ele é uma filosofia, já começo dizendo por aí, tá, gente? Então, fecha parênteses da aula de TCC, entrando na parte mais filosófica, tá? Acho importante a gente separar isso, tem gente que não separa, tá? É, bom, o Slow Living, ele vai trazer alguns conceitos muito interessantes. Deixa eu pegar aqui para você. Tem um livro que chama Slow Living, eu não li, tá? Eu estudei por conta. Mas ele vai inverter essa lógica da pressa na questão da quantidade. E ele vai trazer um estilo de vida, uma proposta mental muito mais voltada na qualidade. Então, assim, aqui, slow living, o foco na qualidade. Em vez de tentar fazer muitas coisas de uma vez, slow living valoriza a qualidade de vida sobre qualidade, né? Isso se aplica a tudo, desde alimentação. Então, assim, você vai comer menos. Você já foi em restaurante chique? Uma vez eu fui num restaurante francês e realmente, gente, veio aquele pratinho desse tamanho. Acho que gastei, a conta deu quase R$ 700 para comer um pratinho desse tamanho. E sabe o que é curioso? Você come aquela comida com tanto respeito que você se sacia. É muito interessante isso. Porque aí você vai lá no rodízio, que eu também adoro, lá aqueles de pizza, que tem lanche, que tem pizza, que tem tudo por R$ 39,90. Você come aquele monte e nem tá gostoso, aquilo nem sacia. O slow living, ele vai trazer essa ideia que é muito válida, assim, pelo menos empiricamente eu posso dizer, desse foco na qualidade, né? Em vez de você comprar lá 1 quilo de peito de frango, você compra lá 600 gramas de peito de frango orgânico, um exemplo, né? Em vez de você comprar 2 quilos de bife, você compra lá uma picanha. Desculpa aí que eu já tô com comida na cabeça. Mas a ideia não é só sobre comida, tá? É sobre tudo. Em vez de você ter, aí entra o minimalismo também, né? Em vez de você ter 10.000 roupas, você tenha uma que você gosta muito, né? A Mary Kondo fala muito sobre isso. Como você se sente quando você veste aquela roupa? Você comprou a roupa só porque é barata? Você se sente bem quando você está com essa roupa? Você se sente melhor, né? As coisas que você tem, você que possui ou elas te possuem. É muito interessante. E aí, slow living, que é essa ideia de viver lentamente, tem essa conexão com o presente. E aí tem totalmente a ver, né, essa ideia de pressa. Acho que cabe uma aula só sobre slow living, tá? E uma relação melhor com a natureza, e uma simplicidade, né? E uma resistência à cultura da pressa. Essa aula foi quase que um manifesto de resistência contra a cultura da pressa. Não vivam assim. Jet lag, obrigado. Aqui a palavra, ô, Ana. Jet lag social. É quando você, então, quando você estava aqui falando e tentando lembrar da palavra. Quando você opta por um compromisso social, você acaba atrasando ali 2, 3, 4, 5 horas o seu horário de dormir, aí você desenrola todo um problema aí, o jet lag, eu chamo de jet lag social. Bom, a resistência à cultura da pressa, essa é uma aula sobre, quase que um manifesto contra a cultura da pressa. E ele vai trazer, assim, a prática do slow food, né? Que é alimentos mais locais, preparados com cuidado, uma ideia de viver com menos pressa.
de fazer as coisas, né, o que é importante, de trazer muito mais assim no trabalho, focalizar naquilo que é importante, que o realmente vai. É matriz de Pareto ao contrário, né? Você focar nos 20% e não nos 80%. Tem um livro, né, o Trabalhe 4 horas por semana, que vai trazer muito disso, é, que é a ideia de você. É utópico, já está um pouco passado esse vídeo, esse livro, né? Que é da década de 90 também, o trabalho 4 horas por semana, ele vai trazer muito disso. E a questão da vida pessoal, né? Que ela incentiva, então, a valorização de momentos simples, com o passar de tempo da qualidade de vida na cidade. E aí eu sempre lembro do exercício que a gente faz, encerrando, é, se você lembrar, puxa agora, tenta fazer esse exercício comigo. Um momento muito significativo, muito importante da sua infância. Puxa ele aí. Não precisa ser ou mais. Um, aleatório. Algo que você lembra assim com muito carinho, com muito, né? Ah, bom, evoque essa memória e agora você adulto, sabendo o preço das coisas, eu te pergunto, quanto custa essa experiência? Né? Eu tenho uma memória que vem na sua cabeça, quanto custa? E a gente corre tanto por dinheiro, pelas coisas, para quem a gente ama e tudo, e as memórias mais essenciais custam quase nada. Eu lembro do meu tio, ele fez uma cirurgia ontem, eu vou visitá-lo no hospital hoje, e eu lembro dele que ele morava no sítio e tinha uma represa lá, a gente nadava e uma vez apareceu uma capivara, né? Quanto custa, né, nadar numa represa? Quanto custa? E aí esse é o meu manifesto aqui contra a cultura da pressa. Eu espero que a psicologia, e a nossa profissão, a nossa ciência, a nossa profissão contribua com a vida das pessoas para quase que se rebelar contra esse espírito do tempo, do fast tudo, né? Fast food, fast tudo, tudo que é rápido, tudo que é melhor. Os vídeos, os livros estão diminuindo, gente. Vocês perceberam? Que daqui a pouco o livro não tem 100 páginas, né? Os posts, 144 caracteres, tudo fast. E se você está aqui comigo, né, já faz quase uma hora que a gente está junto, você também faz parte desse exército aí que vai então se manifestar contra essa cultura do tempo, né? Essa cultura da pressa. Enquanto o mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Grande abraço, gente. Boa semana, bom fim de semana. Estejam sempre presentes. Até.